Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje discutiremos um pouquinho de naturalismo, mas do ponto de vista de ser cobrado nos vestibulares com as questões. Então veremos aí alguns tipos de questões que podem cobrar o nosso naturalismo aqui no Brasil, certo? Veremos tudo isso no nosso Fabiflix, o seu streaming de língua portuguesa. Sim, é muito importante, além de se ter todo o conteúdo da literatura e o conteúdo histórico, você também ter algumas estratégias para resolver as questões de literatura no vestibular, e é isso que nós veremos. Mas, antes de começar com as questões, vamos relembrar um pouquinho o que já sabemos, certo? Então eu estou no momento aí de escola literária do realismo e do naturalismo acontecendo ao mesmo tempo. Historicamente eu tenho uma revolução industrial que vai aquecer muito o desenvolvimento e vai ficar claro cada vez mais as diferenças sociais, né? Então desenvolvimento versus a miséria. Coloco aí o meu homem, meu indivíduo no centro da discussão, vou avaliar todas as questões deste indivíduo e como ele participa dessa sociedade, e o racionalismo vem com força total. Chega daquela idealização, aquele subjetivismo dos românticos, agora aqui é realidade. Vamos mostrar como ela acontece, certo? E diante disso, o naturalismo ainda vai se centrar em alguns vieses de discussões, que são o determinismo, positivismo e o darwinismo. Mas vamos para as questões agora? Sim, então, primeira questão. Olha que questão aí com alternativas bem longas, certo? Eu tenho uma questão da PUC e que pede o seguinte: analise a alternativa que contém a afirmação correta sobre o naturalismo, certo? Bom, quando eu tenho uma pergunta tão direta como essa, eu preciso encontrar a minha resposta nas alternativas, mas também vamos avaliar todas para saber em que ponto as demais estão erradas, certo? É muito importante que, mesmo que você tenha certeza de uma alternativa, que você consulte todas as outras só para confirmar, sabe? Olha, realmente as outras tá muito errado. Então, essa aqui, com certeza, é a certa. Bom, primeira coisa que eu indico é a gente sempre grifar ou marcar, enfim, da maneira que você achar melhor, os comandos que a questão nos pede, certo? Então eu tenho aí, primeiro, o comando que ele me pede é aquele que é uma afirmação correta. Ah, Fabi, mas é claro, não, tem vestibulares que ainda fazem pedido de alguma alternativa incorreta dentro de movimento. Então é sempre bom a gente deixar bem assinalado o que ele quer, certo? E sobre o que? Naturalismo no Brasil. Então eu preciso retomar todo o meu conteúdo sobre naturalismo para fazer a questão. E aí que eu tenho na primeira das alternativas aí que fala: o naturalismo, por seus princípios científicos, considerava as narrativas literárias exemplos de demonstração de teses e ideias sobre a sociedade e o homem. Nossa, mas essa tá bem boa, hein? Não é isso mesmo? Eles não faziam uma análise bem objetiva e racional desse indivíduo na sociedade? Interessante, gostei muito dessa. Mas veremos todas só para ter certeza, ok? Olha B. O naturalismo usou elementos da natureza selvagem do Brasil. Não, hein? Que eu saiba, isso aí é os românticos. Já tá falando um pouco de bobagem. Tá, do século XIX. O século confere, ok. Para defender teses sobre os defeitos da cultura primitiva. Meu Deus, que absurdo! Não. Nada a ver. Muito menos, nem os românticos fizeram isso, né? Muito pelo contrário. Não. C. A valorização da natureza rude, verificada nos poetas Árcades, se prolonga na visão naturalista do século XIX, que toma a natureza decadente dos cortiços para provar os malefícios da mestiçagem. Oi? Não, peraí, tem N informações aí que não bate, certo? Ok, os Árcades valorizaram a natureza? Sim, nós já vimos isso em outras aulas. Mas não é uma coisa que
o naturalismo faz? Até porque ele centra toda a sua discussão nos grandes centros urbanos, né? Nessa questão da industrialização, desse indivíduo morando nessas cidades. Então falou bobagem, hein? Em Natureza Decadente dos Cortiços, aí que tá a pegadinha, né? Quando você fala cortiço, eu lembro que a Luiz de Azevedo, você fala, ui, pode ser. Mas aí falar de todas essas questões, não. Valorização da natureza rude? Não. Tá fora essa questão, certo? D. O naturalismo no Brasil esteve ligado à beleza das paisagens das cidades e do interior do Brasil. Nada! Não, ele queria denunciar e nem sempre ele mostrava a beleza dessas cidades, né? Nem dá, certo? Muito pelo contrário, se eu quero denunciar uma questão de uma discrepância da sociedade, de uma questão econômica, social, não tem beleza nisso, certo? E eu sou objetiva, eu não fico também idealizando nem deixando bonito um cenário que eu quero denunciar. Não, bobagem. Não. Vamos para E, então, agora. O naturalismo do século XIX no Brasil difundiu na literatura uma linguagem científica e hermética, fazendo com que os textos literários fossem lidos apenas por intelectuais. Que é isso? Não, que bobagem. Muito pelo contrário, eu começo a ter aí uma sociedade que é retratada e que se interessa por essa literatura, se interessa por conhecer mais e ver como que acontece todo o desenrolar desses romances, né, dessa literatura. Bobagem. Isso faz com que a gente só tenha certeza absoluta que a minha questão é A. Olha que belezinha, hein? Isso é aquela questão que, por mais que já apareça a alternativa logo de cara, vale a pena a gente rever todas só para marcar com certeza, ok? Então vamos para a próxima questão. Vamos ver aí. Os personagens realistas, naturalistas, têm seus destinos marcados pelo determinismo. Sim, isso é de fato. A gente até viu essa vertente, né, que dizia que o homem ali era determinado ou pelo seu meio, ou pela sua raça, ou pela sua época. Ok. E aí ele pede, então, identifica-se esse determinismo. Legal. Só que aí, antes de eu ir para as alternativas, é interessante, mais uma vez, eu marcar aí os comandos para eu ter certeza do que ele quer, né, de resposta minha. Então, esse determinismo identifica aí personagens realistas, naturalistas. Ok, vamos para a primeira questão. A. Pela preocupação dos autores em criar personagens perfeitos, sem defeitos físicos ou morais. Não, bobagem. Isso daí é o meu romantismo, lembra? Que idealizava, e aí eu tinha uma pessoa que era 100% bom, né? É o bonzinho, o herói, lindo, maravilhoso. E quando eu tenho alguém que é ruim, ele é o vilão da história e parece que nunca se modifica isso. Isso é muito romântico, não tem nada a ver com o realismo, que quer mostrar exatamente os defeitos, né? Que as pessoas muitas vezes agem aí num propósito de manipulação ou até de uma máscara que se coloca para poder lidar com a sociedade, né? Então, esse sou eu na sociedade. Então, A, não pode ser. B, pelas forças atávicas e ou sociais que condicionam a conduta dessas criaturas. Condiciona. Isso é bem determinista, né? Condiciona. O que condiciona essas forças, né? Elas são condicionadas pelo quê? Pelo meio, pela raça e pela época. Bem boa essa B, hein? Mas vamos ver as demais sempre, certo? E aí vem a C. Por ser fruto especificamente da imaginação e da fantasia dos autores. Não, é romance de denúncia. Eu quero mostrar a realidade desse indivíduo que não é uma realidade muitas vezes boa, certo? Ele traz o mal e o bem dentro de si. Ele oscila nessas questões. Não, bobagem. Não, C não. Por se notar a preocupação dos autores de voltarem para o passado ou para o futuro ao criarem seus personagens. Não, também não. Para o passado, quem gostava muito de fugir de uma realidade que não era muito boa também eram os meus românticos, certo? Da segunda geração romântica. Bobagem. E
por representarem a tentativa dos autores nacionais de reabilitar uma faculdade perdida do homem, o senso do mistério. Bobagem também, certo? Não tem essa questão do mistério. Eu tô denunciando, eu vou mostrar as ações por interesse, tudo isso da sociedade. Então, não tem mistério nisso. É tudo revelado, objetivo, certo? Então, só confirmando aí, só pode ser a nossa alternativa B. Olha aí que tranquilo, certo? Essa é um tipo de questão que a gente, por mais que já na B tenha visto, tá bem interessante. Talvez uma palavra ali que eu não entenda, alguma coisa, mas o todo tá muito bem elaborado. Eu consigo deixar claro que ela está certa quando eu analiso os demais, certo? Vamos agora para um outro modelo de questão. Aqui eu tenho da FEI. E eu preciso avaliar cada uma dessas sentenças, certo? E diz o seguinte, na primeira. Segundo a Revolução Industrial, o cientificismo, o progresso tecnológico, o socialismo utópico, a filosofia positivista de Augusto Comte, o evolucionismo formam um contexto sociopolítico, econômico, filosófico, científico em que se desenvolveu a estética realista. Tá bem boa, certo? Só ali eu já deixei marcado claro várias palavras interessantes que o meu naturalismo fez uso, certo? Do tecnológico, do socialismo utópico, da filosofia positivista. Gostem? Tá bem boa isso daí. Então, se isso tem a ver, né, até com Augusto Comte, que cita, que é um dos autores aí, o cientificismo, o progresso, eu diria que essa questão com certeza é verdadeira, ok? Vamos para 2 aí, eu já coloco para vocês 2 palavras que me chamam a atenção nessa 2, que é intuição e sentimentos. Mas vamos ver como que ela está construída. O escritor realista acerca-se dos objetos e das pessoas de um modo pessoal, apoiando-se na intuição e nos sentimentos. Bobagem, essa eu tenho certeza que é falsa. Isso daí é o quê? Falou de intuição e sentimento, não são os meus escritores, certo? Aí do realismo nem do naturalismo. Tudo bem, então? Está falsa mais do que falsa. Ai. Vamos para a próxima questão aí. Os maiores representantes da estética realista, naturalista no Brasil foram Machado de Assis, Luiz de Azevedo e Raul Pompeia. Nossa, Fabi, assim, eu tenho muito claro em tudo que eu estudei o Machado e o Aloysio, porque eles foram 2 autores que foram os marcos desses movimentos, né? Machado no realismo e o Aloysio no naturalismo. Mas será que eu não lembro do Raul Pompeia? Não lembro, tomei em dúvida. Tudo bem. Vou deixar marcada aí os autores, porque eu preciso retomar essa terceira para saber se ela é correta ou não. E fica a minha dúvida aí, mas eu já tenho certeza que a primeira está super ok e que a segunda falou bobagem ali com intuição e sentimento. Ótimo. Vamos avaliar então a 4ª questão. Certo? Já na 4ª questão, eu marco aí uma palavra que já me chama atenção. Antes de ler toda ela, que é fantasiosa. Mas vamos ler. Poderíamos citar como característica da estética realista o individualismo, a linguagem erudita e a visão fantasiosa da sociedade? Não, eles não fantasiam. Tanto que, olha o nome da escola, realista, né? Então, bobagem. Essa também, nossa, falou errado. Então, se eu ainda estou em dúvida na terceira, mas eu tenho certeza aí da primeira, que é verdadeira, da segunda, que é falsa, e da 4ª, que é falsa, às vezes eu posso tirar essa minha dúvida vendo as questões. Então, vamos para as alternativas, ok? Vem nas alternativas. Vamos lá para as alternativas. E aí eu faço esse quadrinho aqui só para me ajudar. Então, a primeira eu tenho certeza que é verdade, a segunda eu tenho certeza que é falso, eu tenho dúvida na terceira porque eu não me lembro do Raul Pompeia, grande autor, mas não me lembro. E a 4ª eu tenho certeza que é falso. Tá errado isso. O que isso me traz? Bom, vamos para as questões, vamos ver qual pode ser a correta. Às vezes uma dúvida já se desfaz eu olhando para as minhas alternativas, certo? Então, a C, logo de cara, eu risco. Porque se eu sei que a 2 e a 4ª são falsas,
já risco ela de cara. Bom, se eu sei que também a 2 é falsa, eu risco a primeira. Mesmo que tenha 1 ali, mas a 2 é falsa, eu risco a primeira. Não pode ser. Ainda mantendo aí a 2 como falsa, que eu tenho certeza que ela é falsa, eu risco a D. Mas eu também tenho certeza que a quarta é falsa, então eu risco a E. Só pode ser a alternativa B. E aí, eu não tenho mais dúvida, é a alternativa B, certo? Então hoje foi um pouquinho aí pra gente treinar algumas técnicas para interpretação de questões literárias sobre o naturalismo / realismo. Beijo, tchau! Essas são as referências da nossa aula. Até um próximo episódio do FabFlix.